Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, sempre ao vivo. Nós estamos também para a região de Pouso Alegre pela TV Libertas. Você, na região de Guaxupé, pode fazer a sua pergunta. Basta ligar para 3551-7458 ou, se preferir, também pelo e-mail que você pode ver na sua tela. Nós estamos hoje com a Ana Cristina de Souza Freitas, fonoaudióloga. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Ao Conecte Saúde. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a fono hospitalar, né? Fonoaudiologia hospitalar. O que é, em breves linhas, para que a gente chame o nosso intervalo e retorne depois com o tema. O que é a fonoaudiologia, primeiramente? A fonoaudiologia é uma ciência nova, né? Nós estamos, a lei sancionada da fonoaudiologia é de 9 de dezembro de 82. Então, nós somos uma profissão relativamente nova no mercado e que trabalha com as disfunções e com a habilitação e reabilitação da comunicação humana. Da voz, fala, leitura escrita, tudo que tem relação com a comunicação humana, né? Audição. Ok. Muito bom. Então, você que está assistindo o Conecte Saúde, sempre às quintas-feiras, faça a sua pergunta para a Ana Cristina, fonoaudióloga, para que nós possamos esclarecer, tirar todas as suas dúvidas, suas e com certeza também de sua família. Nós retornamos em 1 minuto. Voltamos com o Conecte Saúde desta quinta-feira, ao vivo para você da região de Guaxupé. Ana Cristina, fonoaudiologia então trata de toda essa parte da comunicação, né? Da fala, da audição também. Fala, audição, voz. Okay. Hoje
é um campo que está sendo muito estudado, que é a disfagia, que são os problemas relacionados à deglutição, parte neurológica, a hospitalar, né, da qual eu faço parte. Okay. Nós vamos falar bastante hoje dessa fono hospitalar, né? Com relação ao diagnóstico desses problemas, né? Nós sabemos que quem está nos assistindo em casa, principalmente as mães, né, que estão sempre muito ligadas aos filhos, relacionamentos também com a escola. Como que geralmente é feito o diagnóstico de uma dificuldade dentro desta área, da fono? Da fono. Normalmente isso aparece, né, principalmente durante o desenvolvimento infantil, troca na fala, né? A fono até muito pouco tempo era que ensinar a ler, escrever e falar direito, né? A gente tem essa visão e na realidade é muito mais amplo do que isso. Quando aparece durante o desenvolvimento da criança um bloqueio, um déficit, uma disfunção, né, nessa fala, durante o processo escolar de alfabetização, quando há algum transtorno com relação à alfabetização, pós-nascimento, quando a mãe tem alguma dúvida, meu filho está ouvindo, não está ouvindo. Hoje já é lei, né, que se faça o teste da orelhinha dentro dos hospitais. É um teste simples, indolor, que coloca-se um aparelhinho de autoemissões acústicas e que já dá pra gente um resultado, é rápido, né? É ali na hora, se ele escuta, se o bebezinho escuta, se não escuta. Então por aí você já consegue ter um diagnóstico precoce e consegue se fazer os encaminhamentos devidos. Hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, a criança já sai do berçário com aparelho auditivo. Né? O Estado faz essa doação. Então ajudou muito, eu acho que, para o desenvolvimento da criança. E em muitas outras áreas que nós estamos agora inseridas, né? Muito bem. Nós já temos a primeira pergunta, da Ana Carmen. Ela pergunta sobre problemas de fala em adolescentes. É possível ainda corrigir ou apenas na infância? Ana Carmen. É possível corrigir. O problema de fala, quanto mais vai passando a idade, é mais complexo que se faça a reabilitação ou habilitação. Né? Então assim, a gente sempre fala, quanto mais precoce, mais fácil. Mas não quer dizer que eu não tenha como ter essa reabilitação. Existe sim, possibilidade. É mais trabalhoso do que quando é criancinha e tal, não? Não é questão do mais trabalhoso, é a questão do que você já pegou de vícios, que é mais difícil que você tire, né? Quando a pessoa vai ficando mais velha. E na criança ela não tem esses vícios, então você consegue ter uma ação muito mais direta. Okay. E no caso assim das dificuldades de fala, a gente conhece crianças que têm dificuldade, trocam letras, tudo. Isso pode ser também fisiológico ou não? Algum defeitinho? Ou geralmente é um vício mesmo? O fisiológico a gente já consegue determinar em pós-parto, né? Então, se a criança tem uma fissura, né, o que a gente conhece como lábio leporino, né, que eles falam. Então, a gente sabe que essa criança vai ter uma alteração de fala, queira ou não queira, se ela nasce com alguma síndrome, né? Caso contrário, não. Existem alterações de fala da própria idade, em função do período e o tempo de aquisição de cada fonema. Né? Então tem mãe que chega com a criança com 3 aninhos e fala assim, meu filho fala tudo errado ainda, ele não fala o R, então ele vai falar barata e fala balata, ele está parecendo Cebolinha, né? Eles ainda dão este exemplo. É a síndrome de Cebolinha. Aos 3 anos, a maioria das crianças ainda não adquiriu esse fonema, que é um fonema, né, o RTEP, que ele vai adquirir entre 3 a 5 anos. E tudo depende também do desenvolvimento da criança. Tem crianças que são mais rápidas, adquirem antes dos 3. Tem umas que são mais lentas, que vão adquirir depois. Então isso tudo depende também da interação familiar, de como é a fala dessa família, né? Porque nós somos os espelhos das crianças. O meio onde está inserida a criança. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. Nós vamos pedir para você que está nos assistindo para que faça a sua pergunta. Nós estamos aqui conversando com a Ana Cristina de Souza Freitas, fonoaudióloga. Nós vamos começar agora o tema propriamente dito, que é a fonoaudiologia hospitalar. Ana Cristina, o que é exatamente essa fonoaudiologia hospitalar? Nós conhecemos muito a fono clínica, né, de consultório, mas a fonoaudiologia hospitalar não. O que vem a ser?
A fonoaudiologia, na realidade, ela é uma profissão que, quando nós nos formamos, nós optamos por linhas de trabalho. Né? Especialidades. Hoje já não se fala mais em especialidades, hoje nós falamos como médico, né? Nós fazemos residências em determinadas áreas que a gente faz a escolha de trabalho. Hoje o meu trabalho é específico aqui em Guaxupé com a fonoaudiologia hospitalar. O que é isso? É o fonoaudiólogo que está inserido dentro do hospital, que vai trabalhar com o paciente ainda em leito, né? Ou neonato, né? Um recém-nascido, ou no meu caso aqui em Guaxupé, é bem direcionado ao atendimento de pacientes dentro da UTI. Aí me perguntam se você vai ensinar o paciente a falar, é muito mais do que isso. É reabilitar para que ele possa sair da UTI para a clínica médica, para depois para casa, sem uma sonda, já se alimentando por boca, alguns casos de voz já começando a se comunicar. Ou seja, é um trabalho feito com questões neurológicas, né? Eu falo que 90% dos meus pacientes são neurológicos. Nós percebemos, assim, sem interromper o seu raciocínio, nós tivemos um caso do técnico de futebol do Vasco, né, do Rio de Janeiro, o Ricardo Gomes, e ele teve um aneurisma, alguma coisa assim, que afetou exatamente o centro da fala. Tanto é que nesses meses todos aí, nunca se mostrou o Ricardo Gomes falando. Mas nós sabemos que ele teve um acompanhamento grande de fono em toda a fase de recuperação, né? Esses casos envolvem muitos profissionais? Envolvem, né? O que eu até havia comentado com você anteriormente, hoje dentro da Santa Casa, aqui de Guaxupé, nós somos em torno de 9 profissionais, né? De uma equipe multidisciplinar para atender o paciente. Então nós temos... Eu falo que do grupo todo ainda falta terapia ocupacional. Certo. Então tem a psicóloga, fisioterapeuta, assistente social, certo. O próprio médico. Quem mais? Nós somos neurologista, né? São os médicos, né? A nutrição, mas em termos terapêuticos, né? A nutricionista, que vai a fono, que vai acompanhar esse paciente o tempo todo, né? O enfermeiro. E entrou no grupo o farmacêutico também, né? Porque a gente tem que ter um controle medicamentoso, o que o paciente está tomando, o que não está, o que ajuda, o que prejudica durante a terapia. Então, é um grupo bastante... quando tem todo o desenvolvimento, tem-se reunião clínica, se discute caso a caso de cada paciente. Puxa, isso é desenvolvido aqui em Guaxupé. Que bacana. Só uma pergunta do Rodrigo. Na verdade, o que ele coloca aqui, o Rodrigo do Parque das Orquídeas, é o que causa lábio leporino, cianocel da boca, osso. Vamos entrar um pouquinho com a parte odontológica, rapidamente. Rodrigo, não é exatamente a proposta do programa, mas apenas esclarecer para você que é uma malformação na fase ainda dentro do útero, né, de toda embrionária, né? Envolve essa parte do embrião, né? Então existe uma falha nessa formação, né, da parte de maxilar, tudo isso, mas só para que você entenda, isso vai comprometer a questão da fala. Da fala, né? Em casos... hoje, aqui, quando vai... Normalmente isso já é diagnosticado em ultrassom. Então, o bebê já nasce, a mãe e o pai já sabendo que ele vai ter um filho com fissura, né? Hoje existe o lado genético, né? E existem tipos de fissuras diferentes, né? Nada melhor do que para saber a diferença toda. Tem casos mais simples, tem casos mais complexos, né? Exato. Mas, assim, como o trabalho lá dentro da Santa Casa, o meu trabalho principal é que o bebê que tenha essa alteração saia amamentando no seio da mãe, né? Esse é o trabalho principal. Que bacana, é um trabalho realmente diferenciado. Você que está nos assistindo, nós já passamos por tantos momentos aqui de levantamento de críticas, de dificuldades com relação à Santa Casa, e nós temos um trabalho bacana, quer dizer que envolve vários profissionais, 9 profissionais, né? E a casuística, o número de casos é grande? De fissura, não. E de problemas neurológicos? Muito. Eu falo que a gente tem um trabalho muito vasto, né? Porque a nossa população está se tornando uma população idosa. Perfeito. Então, o grande número de AVCs que tem acontecido, de isquemias, é muito grande.
né? Eu falo que os meus pacientes são tudo criancinhas de 90, 80 anos de idade, né? São todos muito novinhos. Mas realmente é interessante, porque todos esses casos, né, eu acredito que a maioria de acidente vascular cerebral, o pessoal chamava, para você que está nos assistindo, né, a gente fala AVC e tudo. Antigamente falava infarto e derrame, né? Não se falava essas outras nomenclaturas, esses outros nomes. Mas nós precisamos entender isso. Sempre, ou quase sempre, que acontecem esses acidentes cerebrais, aneurismas, tudo, existe um comprometimento da fala, da comunicação, né? A não ser que seja muito pequeno, não ocorra em área de fala, né? Quando ocorre em área de fala é um pouco mais complexo, é mais complicado, né? A família, principalmente os cuidadores, tem muito aquela relação, ele vai voltar a falar, ele vai conseguir falar, como é que vai ser isso, né? Eles têm bastante essa preocupação. Ok. Cristina, nós vamos fazer uma breve pausa e pedimos para você, faça a sua pergunta, 35517458, você que está na região de Guaxupé. Nós estamos ao vivo pela TV Sul Educativa. Voltamos em poucos minutos. Juntos no combate à dengue. Você e a água não podem ficar parados. A dengue mata. Faça a sua parte. Não deixe água acumulada em pratos e vasos. Guarde os pneus em locais cobertos sem resíduos de água. Mantenha as caixas d'água, poços, latões e filtros bem fechados. Esvazie garrafas e coloque-as de cabeça para baixo. Lembre-se, qualquer recipiente ou local que acumule água pode ser criadouro do mosquito transmissor. Vamos acabar com a dengue. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2000. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Confira o nosso vai bater, bateu! É gol! Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde desta quinta-feira, lembrando para você que este programa também é reprisado aos sábados e terça-feira, né? Sábado 15h30 e terças-feiras às 18 horas. Ana Cristina, nós temos uma pergunta de uma xará sua aqui, Ana Cristina também. Ela pergunta sobre câncer de cordas vocais, o que causa? Hoje existe uma série de estudos, né? O pior vilão ainda é o fumo. Sempre. Esse é o vilão do Conecte Saúde. E em seguida o consumo de bebida alcoólica. Né? E aí já tem mais uma infinidade de discussões sobre padrão hereditário. Forma de se utilizar a voz ou não? Ou isso não. Pode, a forma de utilizar, né? Professores, né? Muitas usam. vezes que usam muito, que tem rouquidão. O que normalmente aparece são os chamados calos, né? Que são alguns edemas de prega vocal, que são tratáveis. Mulher na faixa etária de 40 anos, já em período de menopausa, que faz uso de fumo. Aí nós temos alguns edemas de Heinck, que é muito comum, que fica com aquela voz rouca, né? Parece aquela voz masculina, que não é um câncer. Não é, mas não é um problema de cordas vocais. É um problema de corda vocal, em função do fumo, do mau uso vocal. Né? Mas o pior vilão ainda é o fumo.
Nós temos mais uma pergunta aqui da Roberta. Hoje só as mulheres estão fazendo pergunta. Ela pergunta sobre o que fazer para evitar problemas de voz. Quais os cuidados? Hoje existe até o Dia Mundial da Voz, né? Não sabia. Olha, interessante. Se não me engano é 9 de dezembro. Eu já até existe, dei uma então. entrevista aqui, Bacana, não lembro exatamente que o bacana. dia, eu tenho uma dificuldade com relação a datas. A voz, a gente faz uso, né, diário, precisa e fala, ou seja, sem comunicação, o que a gente consegue, né? Quem tem boca vai a Roma. A gente precisa ter muito cuidado. O que fazer para melhorar? Água, né? A gente fala que a hidratoterapia ainda é Tomar a primeira muita opção, muita água. Não gritar, né? Principalmente mãe, fica o dia todo e grita de uma coisa, grita para outra. Professores em sala de aula, nossas salas de aula são muito ruins em termos acústicos, né? Eu falo, você entra para dar alguma palestra dentro de salas muito extensas, com muitas pessoas, você tem a competição vocal dos alunos, e aí você acaba prejudicando isso tudo. Mas a tendência é não consumir, existe o álcool, né? Os cantores que normalmente vão, e para aquecer a voz, tomam um copo de uísque, né? Então deixa eu só falar para você, novamente, a Roberta Faria, ela manda outra pergunta, onde ela coloca exatamente isso. Ela coloca qual o efeito que conhaque, mel, maçã e outros produtos fazem com relação à voz. Produtos alcoólicos não ajudam em nada. Ele tem um efeito imediato, porque ele anestesia a prega vocal. Aí a pessoa abusa e depois fica pior. Então esse é o efeito do álcool. Esse é o efeito. Um anestésico, paliativo. Okay. Então ele vai melhorar, ele melhora automaticamente. Depois isso se torna realmente um perigo. A maçã é um indicativo, é um antidistringente, que normalmente é o que a gente indica para que a pessoa faça uso, principalmente aquela verdinha, né? Porque ela ajuda realmente a limpar a prega vocal, melhora a qualidade vocal. É o que a gente indica para o paciente consumir quando a gente está fazendo um tratamento. Ela falou aqui, mel com conhaque, né? Mel. Porque além do conhaque, eles colocam mel. Na realidade, o mel não é interessante também, por causa da viscosidade que ele tem, né? O ideal é o uso da água. A água que vai hidratar. E outra, água em temperatura ambiente. Né? Essa questão de água gelada. Nosso organismo não foi feito para receber o impacto do frio da água, né? Gelada. Isso vale para cerveja, isso vale para refrigerante. O que é indicado? Que você faça o consumo junto com um copo de água em temperatura ambiente. Então você toma vai neutralizando. E vai neutralizando. Então eu vou chupar um sorvete, em seguida eu tomo um copo de água em temperatura ambiente. Isso eu tenho prática, na família a gente costuma fazer. Que bacana. A gente conversava aqui em off no nosso break com relação à continuidade do tratamento que é feito voltando à fonoaudiologia hospitalar. Então o tratamento se inicia naquele pós-acidente, né, internação, UTI e tal. E como que é a continuidade? Continua-se em casa, a parte clínica no consultório, como é que seria? Existe a fono da prefeitura, né, da Gisele, amigona, que dá continuidade a alguns trabalhos que pacientes podem ir até o ambulatório, né? A maioria dos pacientes que são hospitalizados, que ainda brinquei, né, são minhas criancinhas de 80, 90 anos, eles não saem, são pacientes acamados, que não têm condição de ir até o atendimento da prefeitura. Então esses pacientes acabam não tendo continuidade do tratamento, infelizmente. E não existe um tratamento, uma continuidade a domicílio? Isso é inviável? Isso ainda não. O que normalmente o que a gente faz é encaminhar, né, para fonos de fora. Só que o custo, nós temos uma população ainda muito sem condições, né, para bancar um tratamento terapêutico, vamos dizer assim. Então um custo disso é muito alto e normalmente as pessoas, as próprias famílias, elas não têm condição de manter. E os convênios também não custeiam ou custeiam, Ana Cristina? Hoje a fono está dentro dos planos de saúde. O que acaba acontecendo é que esse tipo de paciente ele precisa de um acompanhamento sempre, né, um acompanhamento muito próximo.
E existe ainda, né, essa briga, o nosso Conselho de Fonoaudiologia regional e federal está ainda brigando muito com a questão dos convênios com relação à quantidade, porque se estipulou uma quantidade X de sessões. E nem sempre o tratamento pode estar limitado. Eu ainda né? brinco muito, eu falo, eu não posso fazer isso com o paciente, porque daí eu faço lá as 24 sessões que eu posso fazer no ano e depois. Exatamente. Aí eu largo, porque aí o convênio... Porque isso na fisioterapia é muito comum, né? Você tem 10 sessões, o convênio paga 10, paga 20, né? Então é bastante ruim, Exatamente. né? E assim, o que eu falo, a gente está precisando de profissionais aqui no Guaxupé, que eu comentei, nós somos aqui apenas em 4 profissionais, com áreas específicas de trabalho. Nós temos, acho que só a Rita, que é a fonoclínica aqui. Então eu não tenho nem muito assim uma referência para encaminhar um paciente neurológico. Como eu disse, como são especialidades que lidam com questões de pacientes, ou clínico ou não, é difícil ainda, porque eu não tenho nem esse profissional muito de referência para estar encaminhando. Quer dizer que nós precisamos ainda de uma estrutura maior aqui no Guaxupé de fonoaudiologia. Vamos falar um pouquinho de dislexia, né? Que também é da área clínica, fugindo um pouco da fonoaudiologia hospitalar. O que é exatamente a dislexia? Como é que se faz muito essa pergunta, né? Teve uma novela que abordou muito essa questão de dislexia, que é a dificuldade, né? O distúrbio, o transtorno de não conseguir aprender a ler, né? Só que não necessariamente tudo que é porque eu não consigo aprender a ler é dislexia. Como eu havia comentado, chega muito paciente no consultório falando, a mãe já chega com o diagnóstico pronto da escola, meu filho tem dislexia. Né? Porque nem precisaria ir no consultório. Não precisa, né? Já faz o tratamento, já chega com o diagnóstico pronto. E fechar-se um diagnóstico de dislexia é muito complexo. Né? É necessário que você tenha uma equipe multiprofissional para poder fechar esse diagnóstico, que trabalhe exclusivamente com isso. Para você ter uma ideia, é um distúrbio de característica neurofuncional, né? E que tem um fator hoje comprovado genético e hereditário. E ele envolve a fala também? Tem casos que sim, tem casos que não. Né? É aquilo assim, às vezes pode ter junto, mas esses dias uma mãe me perguntou, meu filho tem dislexia e ele também tem alteração na matemática, isso pode acontecer? Pode, né? Tem casos que a gente tem a dislexia e a descalculia, né? Que é eu não conseguir aprender a matemática em conjunto. Mas é difícil você julgar, né? Fechar um diagnóstico como sendo de porque assim, não necessariamente porque eu não sei ler, eu estou tendo algum distúrbio na aquisição de todo o processo escolar de alfabetização, eu tenho dislexia. Né? A dislexia ainda é uma, vamos dizer assim, não seja patologia, mas um distúrbio complexo para que se feche um diagnóstico. Né? Então a gente faz uma avaliação quando existe uma dúvida, né? Já fazendo, lógico, um levantamento de anamnese, se isso vem de família, se eu já tenho um pai, uma mãe, um tio, ou seja, isso já apareceu na família, então aí eu vou ter um olhar maior. Perfeito. Né? Então a gente tem que descartar qualquer possibilidade de algum atraso, de alguma coisa que esteja envolvida antes de se falar, ele tem dislexia. Isso não é feito por um profissional só. É uma equipe. É uma equipe. Ok. Mas para que a gente possa, né, abordar o tema, de repente um dia trazê-la para falar um pouco mais sobre esse assunto. Ana Cristina, gostaria que você usasse a sua câmera nesse 1 minuto e meio final, né, para fazer algum pedido para a comunidade, para fazer algum alerta, para deixar uma dica. Fique à vontade. Obrigada. O que eu sempre chamo a atenção e que eu acho que é primordial em todo desenvolvimento de comunicação humana é que nós precisamos falar, a gente precisa comunicar e as pessoas hoje em dia têm muito medo de fazer isso, né? Eu sei porque quando eu fui convidada para vir aqui eu tive esse receio de falar e é o nosso primeiro ponto de chegar até o que eu necessito, né? Através da fala e da voz e da minha comunicação, não só
em questões de sonorização, mas como de corpo, né? Eu falo assim, eu falo Expressão, com a mão, né? né? Você vê que mas eu todo estava mundo- tentando segurar minha mão, mas enfim. Tentar não bloquear isso na criança, né? Eu acho que o principal foco de todo o desenvolvimento humano está de comunicação, né, humana, A tá na liberdade de se criança, comunicar. Então a gente vê muito, a criança começa ali, tem uma falazinha errada, a mãe já fala assim, ele não sabe falar direito, vamos corrigir, Acaba fala bloqueando, assim. né? Então você acaba bloqueando uma coisa que de repente estava ali o que ele queria aflorar, né? Então cuidado de como eu faço essa correção com meu filho, né? Como é que eu faço essa correção? Tem muita mãe que pergunta, né? Como que eu faço isso? Fala corretamente, né? Falou Ele uma vai seguir o exemplo. Mânica. Mãe, eu vou tirar uma foto com a Mânica. Ah, você vai tirar uma foto com a máquina? Ok. Né? Eu não preciso mostrar o erro. Ele é inteligente o suficiente para saber que está falando errado. Às vezes a gente acha bonitinho falar errado, deixa Acha. quieto, né? E isso é uma coisa que é bastante errada, né? O É. achar graça, bater palma pro erro, né? erro. É. Não necessariamente pode-se fazer isso, porque você está incentivando aquela fala errada, né? Muito bem. Agradecemos muito a sua presença, Ana Cristina de Souza Freitas, fonoaudióloga, e o Conect Saúde está aberto para que você retorne na tua Obrigada. oportunidade. Muito obrigado a você que nos assistiu. Nós estamos pela TV Sul Educativa e também TV Libertas da região de Pouso Alegre. Este programa também vai ao ar em reprise aos sábados às 15h30 e também terça-feira às 18 horas. Aguardo por você. Até lá.